Meus irmãos, bom dia, a paz de Cristo para quem está entrando agora nessa mensagem, a paz do Senhor. Estamos ao vivo nessa manhã de quarta. Vou deixar com vocês um texto da palavra do Senhor antes de ir à mensagem, ao texto. Eu peço que você curta esse vídeo e também se inscreva no canal. A palavra diz assim para a meditação dos irmãos nessa manhã. Lá em Daniel capítulo 3, no versículo 25. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Esse texto é um dos textos que muito é pregado, muitas mensagens são elaboradas em cima desse texto, quando aqueles jovens, eles se recusam, eles estavam na Babilônia e se recusam a se ajoelhar diante de uma estátua que foi feita pelo rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E por conta disso eles são lançados na fornalha de fogo ardente e não sofrem dano nenhum. E a palavra fala que as suas ataduras foram queimadas e eles passaram a caminhar, a andar na fornalha. E foi visto um 4º homem na fornalha junto com eles, semelhante ao Filho de Deus. Aqui é o ponto interessante, irmãos, porque nós dentro desse texto, onde os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente, e eles não se prostraram diante das divindades babilônicas, nós podemos observar nessa conhecida história que aqueles jovens, eles tinham uma vida antes, uma vida durante, uma vida depois da fornalha. Cada momento da fornalha relacionado à fornalha é bem interessante. E também cada momento da nossa caminhada tem uma fase diferente. Cada momento da nossa jornada, nas provações, nos desertos que passamos, nas lutas, nas adversidades que acontecem na nossa vida de uma forma geral. Então o servo de Deus, ele precisa ser a mesma coisa em cada fase da sua vida. E a nossa fé não pode mudar. Nossa fé não pode alterar. Qual seria a primeira fase na vida desses 3 jovens que foram lançados na fornalha? O primeiro período, vamos dizer assim, a primeira fase, que foi a fase da vida deles antes da fornalha. Podemos dizer que aqueles jovens, ainda mesmo que cativos, eles tinham de certa forma uma vida confortável antes da fornalha. Muitos servos e servas de Deus, antes das pregações, das provações, pregam, cantam louvores, são avivados, porque têm uma vida confortável. Então vivem uma vida tranquila. Mas não podemos trocar o conforto para nos prostrarmos diante das estátuas, vamos dizer assim, daquilo que o mundo oferece como seus deuses, aquilo que para o mundo são verdadeiras divindades. Então aqueles jovens, eles trocaram conforto pela fornalha. Eles não trocaram sua fidelidade a Deus de forma alguma. E aí eles entraram numa segunda fase, durante a fornalha. A palavra diz assim: eles andavam passeando dentro do fogo. Ou seja, eles não deixaram de caminhar, porque estavam no meio da provação. Não deixaram de caminhar. Estavam soltos. A fornalha não os prendeu. Muitos, antes de serem provados, são cheios de vigor, Mas aí vem a fornalha da vida e param de caminhar. Vem a provação e param de crer. Não caminham na fornalha, perdem a fé. Não se dedicam mais ao Senhor. Não oram mais. Não adoram. Param totalmente na caminhada. Estão presos às provas. Eu não vejo poucos, não. Eu vejo muitas pessoas que, infelizmente, eu não estou aqui julgando, mas muitos que estão presos às provas. As provas estagnou a vida deles, ficaram estagnados por conta da provação. Não estão soltos, ou seja, a sua felicidade foi impedida pelas provas. A sua paz, a paz desses irmãos, está impedida pelas provações.
Então, é diferente do que esses servos viveram na fornalha. Eles não foram privados, né, de caminhar, de prosseguir, mesmo na provação. É a terceira fase, após a fornalha. Que é uma notícia que eu quero dar para você nessa manhã de quarta. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né? Nenhuma fornalha é eterna. Uma hora ela acaba, né? Nenhuma fornalha. Qual é o dano? Qual o dano as fornalhas da vida têm deixado em você? Para muitos deixam mágoas, para outros desânimo, né? Para muitos uma mudança negativa de mentalidade, né? Deixam de ser aqueles servos que um dia foram, aquelas servas de Deus que um dia foram, mudam totalmente. Não são mais os mesmos. Quantos servos de Deus que hoje não são mais os mesmos por conta disso, das provações? Quantos que sofreram o dano da fornalha? Passaram pela fornalha, mas sofreram danos, porque não são mais os mesmos. Estão na igreja, na presença de Deus, adquiriram isso ou aquilo, mas os valores mudaram. Na vida daqueles jovens, a fornalha não deixou danos. Eles não sofreram nenhum dano, é o que diz a palavra. Um detalhe que faz toda a diferença na vida de um servo de Deus, né? Aqueles jovens passaram várias fases na sua vida, antes, durante e depois da provação. A grande diferença é que eles tinham o Senhor. Eles tinham o Senhor. Qual é a evidência de que o Senhor estava presente em todas as fases da vida deles? Antes da fornalha, eles tinham uma vida confortável no palácio, mas não se prostraram perante a estátua. Então, o servo de Deus não tem receio de deixar o conforto para ser fiel. Se é para perder o conforto e ser fiel, amém. Porque tem coisas que são confortáveis, são mais cômodas, mas nos leva às vezes a uma infidelidade. Nosso maior valor não é o conforto, mas a fidelidade com Deus. Durante a fornalha, eles não pararam de caminhar. O que os fez parar de caminhar? O quarto homem estava com eles. Nada os fez parar de caminhar. E esse quarto homem com eles deu a eles talvez até a força, né? Talvez não, deu a eles a força, porque o quarto homem ali é o próprio Senhor Jesus. Então o servo que mesmo na prova não deixa de servir a Deus. E para finalizar, após a fornalha, eles não sofreram dano nenhum. Saíram da fornalha do mesmo jeito que entraram. Nada foi destruído. São os servos de Deus que não têm os seus valores mudados por causa de ninguém, nem por causa do tempo, nem por causa das circunstâncias, por causa das provações. Eles entram e saem da provação e não são destruídos. Pelo contrário, são fortalecidos. Pelo contrário, são abençoados, prosperam na presença de Deus, porque vencem as fornalhas. Eu sei que talvez você esteja passando por uma. Não é fácil. Não é fácil. E eu falo não é por teoria, não. É por prática. E essa fornalha específica que talvez você esteja passando, eu também conheço. Não é fácil mesmo. Foi a pior fornalha que eu já passei na minha vida. Mas eu posso dizer que o Senhor esteve comigo em cada momento. E que isso não me impediu, não me impediu de continuar servindo e seguindo com o Senhor. E eu sabia, e eu tenho certeza que os irmãos, a maior parte dos irmãos já entenderam isso, e quem não entendeu, vai entender. Eu sabia que havia um quarto homem na fornalha. Eu sabia, em todo momento, cada detalhe, cada circunstância, cada mínima circunstância que acontecia, detalhezinhos, eu via, eu sentia a mão do Senhor agindo, me preservando, mesmo eu não merecendo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. A paz do Senhor Jesus.